Após o eclipse lunar em Peixes, que trouxe à tona uma situação que estava oculta para que seja tratada, para que seja curada, nós seguimos para a lua minguante em Câncer, hora de introspecção, hora de cuidado com o seu emocional, com a sua vida íntima. Bora lá entender o que essa lua minguante traz para a gente nessa semana? Então vem comigo, eu sou Camila Olivetti e esse é o História do Céu. Eu sempre trago aqui as previsões a partir das fases lunares, né? A Lua faz um caminho, ela é o luminar, o astro, que anda mais rápido, né? E que vai fazendo as conexões, ela vai despertando. E isso é muito correlato, vamos dizer assim, muito significativo até pelo que ela representa. Ela representa as nossas emoções, ela representa os nossos afetos. E é a partir do que nos afeta que nós vamos vivendo a nossa vida, né? Eu vejo algo, eu ouço algo, eu sinto um cheiro, eu toco, eu vivencio, eu penso alguma coisa e logo me vem um sentimento, vem uma atitude, uma reação afetiva, uma reação emocional. E isso é a lua, é a forma como a gente reage. E agora, nesta lua minguante, ela está domiciliada, ou seja, ela está no signo que ela rege, que é Câncer. Então teremos aqui uma semana, que é do dia 24/9 ao dia 2/10, de muita emoção, de muita sensibilidade, onde teremos oscilação de humor e que o indicado é que a gente possa aquietar, né, que a gente possa ter momentos de introspecção, de autorreflexão, de compreender o que estamos sentindo, ou de sentir o que estamos sentindo, porque às vezes a gente fica muito tentando entender e não dá para entender, é só parar, respirar, se conectar e sentir as sensações, né? E aí sim você pode entender, compreender como você reage a elas, como você lida com essas emoções. E aqui está pedindo para que seja de uma forma harmônica, equilibrada, né? Com ponderação. Por quê? Porque o Sol está em Libra. Então, numa lua minguante, a gente tem o Sol, a consciência, a razão, e a Lua, né? O inconsciente, as nossas emoções em quadratura, em desafio, tem um incômodo, uma dificuldade de transitar entre racional e emocional. Mas é esse exercício que tem que ser feito, né? Não pode nem ficar tanto para um lado, nem tanto para o outro. Então, como que a gente traz um equilíbrio para essas duas energias? É sentir, se permitir, né? Ser afetado por aquilo que nos permeia, e, por o lado da razão, é ponderar, compreender, porque o Sol está em Libra, né, num signo racional, num signo de ponderação, de busca de harmonia e de equilíbrio. Aliás, o Sol ingressou em Libra no dia 22/9, dando início ao equinócio de primavera, uma data importantíssima, né, onde a gente tem aqui uma nova estação começando, então é um ciclo, uma renovação de ciclo, e o equinócio pede exatamente que a gente possa equilibrar, equalizar, né, é um momento também de primavera aqui no hemisfério sul, onde nós estamos mais férteis, né, com mais despertos para nos relacionarmos, para estarmos em parceria com as pessoas, para que a gente compreenda e melhore a nossa forma de relação e que isso dê frutos, para que floresçam, né, essas nossas relações, porque não somos seres sozinhos, somos seres sociáveis. Só que aqui está indicando que existem sentimentos, emoções que podem estar trazendo desarmonia para estas relações, para a forma como a gente vai para o mundo e para a relação com o outro. Então, essa lua minguante em Câncer, ela trabalha bastante as memórias, né? O nosso passado, a nossa infância, a relação com a família, com o lar, trazendo para a gente uma necessidade de olhar para trás com honra, com afeto, com compreensão, sem guardar mágoa, sem
ficar remoendo o que aconteceu, mas com um olhar de contemplação para compreender. E isso fica ainda mais evidenciado porque a Lua faz um aspecto desafiador com o Netuno, que está em Peixes, que também fala da sensibilidade, mas aqui é do nosso lado psicológico, dos sentimentos reprimidos, daquilo que ainda fica nebuloso, nublado, ainda é um pouco um tanto abstrato para a gente entender, e ele, né, vai fazer com que a gente consiga acessar camadas ainda mais profundas do que foi revelado ali no eclipse, trabalhando os sentimentos, trabalhando as questões de família, as questões dos vínculos afetivos que nós temos, para que a gente possa ressignificar. Então, essa semana de lua minguante é um olhar, sim, para tudo que dói, para tudo que incomoda, para aquelas sombras que a gente fica negando, que a gente não quer entrar em contato, mas que a gente precisa olhar para poder ressignificar. E aí a gente tem ajuda do planeta Vênus, que ingressou em Escorpião. Essa semana foi no dia 22 de setembro também, então o universo vem alinhavando as coisas com uma maestria incrível, né? A Vênus que estava em Libra, então ativando essas conexões, essas relações, agora ela adentra a energia de Escorpião, que é uma energia de cura, de morte, de encerramento, para a gente transmutar então esses sentimentos, né? A Vênus fala dos nossos afetos, daquilo que a gente valoriza, então ela está pedindo para que a gente possa ser amoroso com essas questões que vão ser reveladas, para que a gente possa ser, sim, estratégico, cirúrgico, a fim de poder se aprofundar nessas questões, mas com a intenção da cura, com a intenção da assimilação, da absorvição, né? Aí me veio a palavra absolvição. Se você acha que você deve absolver, que você tem esse poder, né, de perdoar e absolver alguém, mas pense em fazer isso com você mesmo, com as suas dores, né? Se perdoar e não se castigar, não ficar se punindo, não ficar se condenando, não ficar ali remoendo nada, e sim poder entender os aprendizados, compreender as caminhadas da vida. Aqui, numa questão mais prática, né, podem ser startados e vir à tona aqui assuntos com os parentes, com a família, com os pais, também questões imobiliárias, né, com algum patrimônio, com algum imóvel, que ainda precisam ser resolvidas, que ficam um pouco estagnadas, mas que vão demandar aqui talvez até um certo investimento. Essa Vênus em Escorpião fala de dinheiro, né, fala da gente colocar, dar valor àquilo e talvez colocar um pouco mais de investimento, até de entrada de dinheiro. Se alguém está tentando vender um imóvel, está buscando algum recurso da família ou alguma questão de herança, alguma questão de partilha, de aposentadoria, de algum investimento, enfim, ou buscando um financiamento para comprar a casa própria, é um bom momento. Mas só precisa ajustar ali coisas que talvez despesas que talvez você não considere, né? Vou dar um exemplo. Teu sonho é ter uma casa. Sempre morou num condomínio e agora quer comprar uma casa. Quando a gente mora num condomínio, a gente acaba esquecendo que existe manutenção, porque a gente fica ali dentro das quatro paredes do apartamento, cuidando só do que está aqui dentro, e tem o quintal, tem a parte externa, tem a fachada, tem IPTU, enfim, tem colocar o lixo, porque o condomínio se responsabiliza por pôr o lixo na rua, a gente nem sabe a hora que o lixeiro passa. Então tem todas esses meandros e inclusive gastos que você precisa considerar na hora de fazer essa aquisição, na hora de fazer esse investimento, e que para não serem surpresas, né, para não ser algo ali que vai gerar também depois uma dor de cabeça lá na frente. Enfim, é aqui um movimento também de enxergar a realidade, de sair da ilusão, de não ficar fantasiando, pintando de cor-de-rosa uma situação que não é. E também ao contrário, né, não
pôr o peso, pôr um sacrifício, pôr uma coisa, deixar algo pesado e que ele não tem tanto peso. Aqui a gente tem que tomar cuidado com as ilusões, com as viagens na maionese que uma lua em quadratura com Netuno, principalmente em Câncer e Peixes, pode trazer, né? Não transforme as situações em grandes dificuldades, não faça tempestade em copo d'água nessa semana. É isso que essa lua minguante está dizendo, mas sinta, reflita e use o Sol em Libra para ponderar, para pôr na balança, né, as situações, para não tomar nenhuma atitude, para não ter nenhum rompante emocional por conta da sensibilidade que vai estar exacerbada. Legal? Temos um outro aspecto importante nessa semana, que é o Mercúrio, que está em Virgem, fazendo um trígono com o Urano em Touro. Aqui é a mente, né, sendo agitada, a gente vai estar também com uma capacidade analítica de observar os detalhes, de compreender o que precisa ser aperfeiçoado e quais são as mudanças práticas, objetivas que a gente precisa fazer. Aqui é uma mente muito ágil, muito rápida, muita inteligência, né? Então, graças aos céus, nós temos aqui o discernimento para lidar com toda essa carga emocional que está sendo trazida aí desde o eclipse, aqui também nessa semana de lua minguante. Aqui é se abrir para novas formas de fazer as coisas, para corrigir uma rota, para atualizar um conhecimento, para fazer diferente, né, inclusive no trabalho, com o dinheiro, com as tecnologias, né, se abrir para as novas formas e para as inteligências que esse universo nos dá. Então, se a nossa mente humana conseguiu desenvolver, alcançar saberes mais abstratos, inteligências artificiais, por que não usá-las de forma útil, produtiva, funcional na nossa vida? Legal? Então, é sobre isso que está dizendo, e aqui também está favorecendo, né, para que a gente possa usar a nossa expressão, a nossa comunicação para compartilhar com as pessoas, tá? Para abarcar ali o diferente, para renovar, arejar as nossas ideias, mas aqui é muito mais numa questão da gente romper com padrões, com tradições, com teimosias que estavam atravancando, parando, bloqueando a nossa vida. Tá? Então, aqui também num sentido de poder refletir, né, e aprender com esses erros, aprender com esse passado que essa lua minguante vai nos revelar. Legal, meus amores? Esse é o recado da lua minguante em Câncer. Espero que seja uma semana aí de renovação, de introspecção, mas que a gente possa, então, ir para a cura das nossas relações, ir para a cura do nosso passado com a gente mesmo, porque vamos chegar logo mais no dia 2/10, no eclipse solar que teremos no signo de Libra, e ali é mais uma atitude efetiva que nós vamos começar a ter em relação às nossas parcerias, a nossa relação com o outro, né, como a gente faz vínculos afetivos. Então, bora lá curar as mágoas, curar os ressentimentos, para que a gente possa ir com mais harmonia para os nossos relacionamentos, para que eles deem frutos, né, nessa primavera que se inicia. Uma excelente semana de lua minguante para vocês. Aproveita, compartilha o vídeo, né, curte, se inscreve, comenta, que eu vou adorar conversar com vocês. Uma ótima semana para vocês, riquezas!